As mães têm mais a ver com a guerra do que imaginam. É o contrário do que todo mundo pensa, não pode haver guerra sem mães. Mais do que ninguém, as mães têm horror a perder. Você é capaz de tudo para evitar a morte de um filho, é capaz de defendê-lo contra a própria justiça. Os filhos estão acima de qualquer suspeita. Você é capaz de matar por um filho e acaba recebendo o troco na mesma moeda quando a guerra o leva. Eu li O Filho da Mãe. O Filho da Mãe foi escrito por Bernardo Carvalho e publicado no Rio de Janeiro em 2009. Nesse livro nós conhecemos o Ruslan, um jovem checheno, estudante de medicina, que vê a sua cidade natal ser completamente destruída. Ele vivia em Grozny, centro de disputa entre o governo russo e as forças separatistas da Chechênia. Fugindo da guerra, ele vai parar em um campo de refugiados e mais tarde, com a ajuda da avó, ele vai para São Petersburgo. Nessa cidade ele vai procurar pela sua mãe biológica, que o abandonou quando ele ainda era um bebê. O Filho da Mãe faz parte de um projeto chamado Amores Expressos. Em 2009, 16 escritores brasileiros foram convidados a passar um mês em diferentes cidades do mundo para escrever uma história de amor. E o Bernardo Carvalho foi para São Petersburgo, na Rússia. Então essa obra é o resultado da sua viagem, né? E é no mínimo curioso a gente ver uma história ambientada na Rússia, mas desenvolvida por um escritor brasileiro. E eu já vou jogar aqui para vocês o que eu achei mais interessante nessa leitura, que foi justamente esse contexto, né, o pano de fundo escolhido pelo autor. A história se desenvolve durante a Segunda Guerra da Chechênia, que aconteceu entre os anos de 1999 e 2003. A Chechênia deseja se tornar independente da Rússia há muito e muito tempo, séculos na verdade, e o Bernardo Carvalho vai escrever sobre o capítulo mais recente desse conflito. Mas ele também vai citar momentos históricos importantes, por exemplo, a crise no Teatro Dubrovka, que aconteceu em 2002. 42 chechenos sequestraram 850 espectadores desse teatro com o objetivo de negociar o fim da guerra. O Putin declarou que não negociava com terroristas. Forças especiais russas jogaram um gás tóxico desconhecido no sistema de ventilação desse teatro e invadiram o local. Resultado, quase 160 pessoas mortas em decorrência desse gás. Eu acho bem interessante esses livros que mesclam ficção e não ficção, na verdade, que utilizam a ficção para refletir determinados recortes da realidade. Nesse caso específico, a formação da identidade em um mundo contemporâneo. A nossa identidade, ela é formada a partir de tantas camadas. Nós somos marcados pelo local em que nascemos, pela cultura na qual estamos inseridos, o momento histórico em que vivemos, pelas nossas relações familiares, afetivas, sexuais. E nessa linha de raciocínio, como é possível nós formarmos uma identidade sendo imigrantes, marginalizados em um contexto de guerra? Ou como é possível nós nos tornarmos seres completos, vindos de famílias desmembradas, sem qualquer possibilidade de afeto? O livro fala sobre isso, personagens fragmentados. E fala também sobre solidão. O Ruslan, o personagem que eu citei antes, é essencialmente um homem solitário. O Andrei, que é um outro personagem importante que vai aparecer um pouco mais pra frente na narrativa, também é assim. São personagens com dificuldade em formar uma identidade, se reconhecer como parte de um grupo, mas que também não conseguem estabelecer vínculos. O final do romance marca muito essa ideia, né, de uma impossibilidade. Livro bem interessante, de um autor que eu gosto muito. Tem aqui ideias que são comuns na obra do Bernardo Carvalho, né, a questão da identidade, da solidão, o próprio tema da viagem, mas tem esse charme a mais, né, da narrativa ser ambientada na Rússia, que é um país fascinante. Gigante, assustador, mas sem dúvida nenhuma fascinante. Eu vou fazer mais 2 recomendações para vocês, além do livro. A primeira é a resenha de um outro livro do Bernardo Carvalho que eu li, o 9 Noites. O 9 Noites me marcou muito. Ele foi um dos meus livros favoritos em 2016.
não tenho bem certeza do ano, mas eu lembro que ele entrou no meu top 5, então eu vou deixar o link dessa resenha aqui no box de descrição. E vou recomendar também o podcast que eu participo, sempre recomendo para vocês, que se chama O Nome do Livro. É só procurar no Spotify o nome do livro, e tá nos nossos planos fazer uma lista aí de livros que a gente gosta da literatura russa, dessa vez de autores russos de verdade. Então me acompanhem por lá também. Grande beijo para todo mundo, ótimas leituras e até a próxima!